Hello Angels, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Book Angel TV. E hoje eu vou falar de um top, dos meus clássicos favoritos, que é Morro dos Ventos Uivantes. Não sai daí! Então, muita polêmica aí ao redor da adaptação de Morro dos Ventos Uivantes, E a polêmica tem suas relevâncias, Eu mesmo, quando eu vi o trailer, não gostei muito e tortei o nariz. Eu já assisti a 3 adaptações, de vários anos diferentes de Morro dos Ventos Uivantes, e esse, pelo trailer, vai ser um que realmente eu não vou assistir. Não vim aqui para criticar, até porque eu nem assisti o filme, eu só vi o trailer. Mas, diante dos personagens que apareceram no trailer, diante do teor, do apelo, o apelo sensual que tem no trailer, realmente não condiz muito com o livro, porque o livro ele é escrito no século XIX. Então, não existia essa escrita com esse apelo tão explícito. Até existia, mas era muito raro, Então, acredito que a adaptação vai agradar mais as pessoas que não leram o livro. Talvez quem leu não goste muito, Como eu, que não vou assistir. Mas não vem ao caso. Esse é um livro que eu gosto muito, eu já li 2 vezes. Eu gosto muito da obra das Irmãs Brontë. Inclusive, eu tenho quase todas aqui, eu acho que todas. E tá faltando algumas, mas eu já li... as obras da Charlotte Brontë. Inclusive tem um livro que é a biografia dela, que fala sobre ela e fala sobre as irmãs também, que, se eu não me engano, eu já falei por aqui, só não fiz a resenha. Mas eu queria falar hoje sobre o Morro dos Ventos Uivantes, porque é um livro que muitos que estão chegando agora, lendo o livro clássicos, acha que vai ser um livro de romance, é romântico e tal, mas é um romance trágico, uma história muito trágica, uma história pesada. Porém, assim, para a época que foi escrita, e como foi um livro de estreia da Emily, foi realmente um livro de muito sucesso. Infelizmente, após a morte dela, ela não viu o sucesso do livro, Na época foi criticado, lógico, Mas depois fez um sucesso, é tanto que é um sucesso até hoje. Eu tenho 2 edições, essa daqui, uma edição de bolso, da LPM Pocket, que eu recebi, foi um presente de um amigo querido. E depois eu comprei uma outra edição, que eu achei baratinho, eu acho que essa edição aqui foi R$25 na época que eu comprei. Queria uma edição nova, desse livro. E eu já sei que aqui na internet, as pessoas que são booktubers, que fazem conteúdo literário, já fez muita resenha aqui. Já tem bastante resenha na internet sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Então, inclusive esqueci o nome dele agora, Paulo Heitz, ele fez uma resenha espetacular desse livro, destrinchou mesmo o livro, maravilhoso. Eu vou até deixar o link aqui se vocês quiserem do vídeo dele, que eu achei espetacular. Eu vou falar só um pouquinho mesmo, Então, assim, o livro fala sobre 2 personagens centrais, o Heathcliff e a Catherine. Catherine, gente, esqueci o nome da... Catherine, E Heathcliff foi uma criança que foi adotada pelo pai de Catherine. E adotou essa criança. Essa criança, a esposa dele não recebeu com bons olhos, não, essa criança dentro de casa. E não se sabe também por que ele estava adotando essa criança, Mas levou, era um órfão, ficou com dó, levou para casa, começou a criar como se fosse filho dele. Só que ele já tinha 2 filhos. A Cat, como eles chamam ela, e o nome do outro eu esqueci agora, que já tem um tempinho que eu reli esse livro. E a Cat gostava deles, se afeiçoaram, brincavam juntos, mas o outro irmão não suportava ele, inclusive maltratava com um teor de violência. Com a morte aí do pai de Cat, ela se sente pressionada, em casar e ter um casamento bem sucedido, justamente por causa da crise financeira que eles estão sofrendo agora. Antes de chegar aí nessa parte, eles passam, Catherine e Heathcliff passam a infância e a adolescência juntos, então eles se apaixonam, logicamente, a afinidade deles faz com que eles se apaixonem, e eles são muito cúmplices um do outro, E só que a realidade é essa, ela precisa se casar, ela precisa melhorar,
na questão da situação financeira e tal. E aí, muito revoltado, Heathcliff vai embora desse local. Só que anos depois ele volta rico, né? E com o plano de se vingar da família toda. É isso aí. Porque ele fica revoltado porque o amor da vida dele se casa. E daí em diante você vai ver uma série de tragédias. Ele começa sendo narrado por um inquilino que chega no local, anos depois, né? O inquilino, e uma governanta começa a contar essa história a esse inquilino, a história do Morro dos Ventos Uivantes, né? Que é uma charneca, se eu não me engano. E como é que diz, um lugar bucólico, né? Interiorano. E ela começa a fofocar mesmo sobre a vida dessa família. Então começa um diálogo, né, entre essa governanta e esse inquilino, e a gente vai conhecer a história dessa família também. A primeira vez que eu li esse livro, acho que foi há uns 25 anos atrás, e depois eu li na época da pandemia com um grupo do clube de leitura, me aprofundei mais. A primeira vez eu gostei, a segunda vez eu gostei muito mais, porque a gente se aprofunda muito mais na leitura. Então, assim, não tem cenas sensuais. Tem sim uma cena de beijo, tem mostrando o quanto eles são apaixonados, eles estão pra cima e pra baixo juntos sempre, né? Porém, e mostra realmente essa obsessão de Heathcliff por ela por ele e tal. É um romance até meio doentio, né? Mesmo depois que ela casa, vocês vão ver essa relação doentia entre eles. Porém, não tem nada de sensual, muito pelo contrário, tem a parte trágica mesmo da família, é uma história trágica, mas é uma história que a gente se apega. Eu sou apaixonada por essa história do Morro dos Ventos Uivantes. E eu vou botar aqui a capa de uma das adaptações que eu mais gostei, que foi essa daqui, né? Se eu não me engano, ela é dos anos 90. Mas eu assisti a 3, assisti uma que é dos anos 80, vou botar a capa aqui se eu achar, tá? E foram adaptações que eu gostei muito e eu tô muito satisfeita, tá? Acho que eu não quero estragar minha memória afetiva em relação à adaptação, não. E vocês já leram esse livro? Me conta aqui se vão assistir o filme, se concordam com essa polêmica toda aí, me conta aqui nos comentários. E obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.